Vamos começar. Gostaria de falar sobre trazer para o pessoal uma questão que aconteceu aqui esse mês aí, último mês, que na verdade não foi aqui em São Paulo, porque eu estou em São Paulo, a Natália está em São Paulo e a Carolina? Estou em João Pessoa. A gente está com a companheira de João Pessoa. Aí na verdade, foi no Ceará, numa cidade que fica a 500 e poucos quilômetros de Fortaleza, né? Onde foi descoberta uma clínica psiquiátrica, né? Então, que estava com 33 mulheres como fala, presas. O termo próprio é presas mesmo. Então, uma dessas mulheres, ela foi para uma consulta externa, acompanhada por uma pessoa lá da tal clínica, né? E na volta pediu para passar numa loja, que é uma loja onde a irmã trabalhava. E lá ela passou um bilhete pedindo para tirar ela urgentemente da clínica, porque ela estava sofrendo abuso sexual. Para mim foi interessante isso aí, porque assim, quando a irmã foi na delegacia da mulher, né, fazer a denúncia, a delegada primeiro quis falar com a psiquiatra da paciente, para saber se podia confiar mesmo naquilo, né, que eu já achei um absurdo. A partir da hora que a psiquiatra disse que não tinha motivo para duvidar, para tirar mesmo logo a mulher de lá, ela orientou a família a tirar a moça lá, uma mulher de 33 anos, a moça da clínica, ao invés de já ir para lá, né? Tiraram ela da clínica, levaram para a DDM, né, Delegacia da Mulher, fazer o depoimento, e só no outro dia, né, que a Polícia Civil foi lá fazer bater lá na tal da clínica. Bom, eram 33 mulheres, entre elas uma senhora de 91 anos. Isso aí eram os quartos, gente. Né? Cabe uma cama, né? Não tem banheiro. No lugar, só tem 3 banheiros, e aí elas tinham que fazer as necessidades fisiológicas delas no balde durante a noite, e no outro dia era despejado lá no banheiro, né? E além desses maus tratos, ainda tinha violência sexual, inclusive na senhora de 91 anos. O dono da clínica, né, não tem nem nada não é capacitado em nada da saúde, muito menos da saúde mental. Esse é o bilhetinho que ela passou lá na loja, né? E aí a outra coisa que me chamou bastante atenção foi a delegada, né, dar um depoimento que, de tudo que ela já viu, aquilo foi uma coisa das mais horríveis, e chorou as outras pessoas que estavam nessa batida, e uma coisa que ela coloca assim, como pode? Porque são as próprias famílias que colocaram essas mulheres nessas clínicas, né? Como podem fazer isso? Aí assim, como podem? Podem pelo seguinte, eu sou da saúde, né? E sou da saúde mental, e aí o que a gente vê é que essas clínicas, esses lugares, existem muito no Brasil. Aqui em São Paulo, de 2014 para cá, foi feito um levantamento do número de pessoas morando em hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, e tinha muita gente. Inclusive, em clínicas, né? E sempre que eu falar clínica aqui é com aspas, viu, gente? Muitas aspas. Clínicas psiquiátricas que recebem dinheiro do SUS, né? Um serviço tipo terceirizado aí. O que acontece? O serviço de saúde do SUS não dá conta, não existe saúde em número suficiente, e agora com a entrega, né, já aí desde do golpe, já tinha antes, né, e continuou e está se avançando, aprofundando na questão da questão da saúde, né, de privatizar tudo quanto é serviço de saúde. As pessoas não têm lugar para tratar os seus
familiares que têm transtorno psiquiátrico grave, né? Foi descoberto, né, que existiam muitas dessas clínicas, porque, assim, os pacientes psiquiátricos graves que não têm condição de trabalhar, muitos recebem o LOAS, que é um salário mínimo. Então, essas clínicas, elas aceitam o paciente em troca do LOAS. Então, esses donos aí dessas clínicas se apossam desse dinheiro e fazem isso com as pessoas. E as famílias não têm conhecimento, não sabem como que tem que tratar, porque o Estado, né, não dá o acolhimento necessário para as famílias e para os pacientes. Essa é a questão, sabe? Não tem maldade que, é a família, como que a família colocou num lugar desse? Porque é o recurso que a família tem, né? Porque o Estado abandona essas pessoas. Essa é a questão. Eu fico muito indignada, né, companheiras? Vocês podem comentar. Simone, é importante destacar também que não adianta a gente ter crença, né, nas instituições burguesas, né? Porque você mesma relatou aí que a delegada de polícia sugeriu que as famílias retirassem as internas, né, que na verdade estavam sendo presas e torturadas. Torturadas, exatamente. Pois é. Boa noite. E não fizeram nada, né? Então a gente não pode esperar pelo direito, não pode esperar pelas instituições. Diante de uma denúncia dessa, tinha que ir lá agora e não primeiro falar com a psiquiatra, né? Depois pedir para tirar a mulher de lá, para ir fazer a denúncia, para daí no outro dia, quer dizer, foi mais 24 horas que essas mulheres ficaram lá sendo torturadas e assediadas sexualmente, né? Abusadas sexualmente. E eles tiveram, inclusive, tempo de tirar as provas, né? Ali devia ter sido feito um exame de corpo e delito todas, deviam ter chamado as famílias, devia tudo ter sido denunciado, e a companheira pode explicar para a gente, companheira da área da saúde, poderia explicar para a gente, esse tipo de clínica, ele se prolifera aqui no Brasil por conta da incapacidade, falta de investimento do governo. Sim, a saúde mental, na verdade, nunca teve atenção dos governos, porque, assim, paciente louco, né? Pessoas loucas não dão voto, né? Então, assim, a saúde mental sempre foi deixada de lado. Só que agora, muito pior, né? Então, assim, a gente tem as residências terapêuticas, que são casas na cidade, né? Que tem o objetivo de acompanhar as pessoas que não têm respaldo familiar, que não têm família, que precisa de supervisão, né, por equipe capacitada, né? Só que o que a gente vê é que, eu digo a gente vê porque eu vejo, né, é que essas residências terapêuticas, elas se transformaram em mini manicômios, né? Porque, assim, colocam as pessoas lá com diferentes tipos de problema, inclusive, além do transtorno mental grave, problemas clínicos, né? Sem uma equipe capacitada, às vezes tem 10 pacientes numa casa, com uma cuidadora, imagina, né? Então, paciente com esquizofrenia, paciente autista, pacientes com problemas crônicos, né? Porque normalmente esses pacientes são todos cronificados, com diferentes problemas, e uma pessoa para cuidar, sabe? Então, normalmente as casas ficam trancadas para eles não saírem, né? O que tinha que ser ao inverso. Uma residência terapêutica tem que ter uma equipe que cuide e tem que ter porta aberta. É por isso que é uma casa, né, na cidade, que é para fazer a reinserção social dessas pessoas, não para elas ficarem presas lá, né? Então, isso acontece muito. O Ministério Público vai atrás das pessoas que estão morando, por exemplo, num hospital. A gente, ainda aqui em São Paulo, a gente tem um centro de atenção integrada de saúde mental, né, que tem pacientes morando. E esses pacientes, eles têm muito mais liberdade, e sempre tiveram,
do que nessas residências terapêuticas. Mas o Ministério Público não vai ver as residências terapêuticas, entendeu? Não tem um trabalho de ver o que esse pessoal está fazendo. E é um absurdo, é um absurdo.